Ela se casou por obrigação, não por amor. Ele era um estranho, frio e distante. Mas bastou um momento de verdade para tudo mudar. Agora, um sentimento inesperado ameaça quebrar o acordo. Espero que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva no canal. Lembre de me contar de onde está assistindo. Marina nunca imaginou que estaria ali, parada diante do espelho do quarto de hotel, vestindo um traje branco que custava mais do que seu carro. O tecido era fino, sofisticado, escolhido por uma assessora contratada pela família dele. Nada ali era dela de verdade. Nem o vestido, nem o penteado elaborado, nem o sorriso que teria que sustentar nas próximas horas. Aquele casamento era apenas mais um contrato, um papel assinado, uma solução para problemas que ela não criou, mas que agora carregava nos ombros como um fardo pesado demais. Ela olhou para o próprio reflexo e tentou encontrar algum traço da mulher que costumava ser. A arquiteta apaixonada por cada projeto, por cada linha traçada em suas pranchetas, pela possibilidade de transformar espaços vazios em lugares cheios de significado. Marina Tavares sempre foi determinada, decidida, dona de si. Mas agora ali, prestes a descer para uma cerimônia que uniria sua vida à de um completo estranho, sentia-se pequena, frágil, aprisionada. A construtora da família estava à beira da falência. Depois que seu pai se foi de forma tão repentina, as dívidas começaram a aparecer como fantasmas do passado. Contratos mal fechados, empréstimos que ela nem sabia que existiam, fornecedores exigindo pagamentos atrasados. Marina tentou segurar tudo sozinha, mas o peso era grande demais. Foi quando a proposta surgiu. Uma aliança, um casamento que traria capital, credibilidade, salvação. Eduardo Carvalho era o noivo. Ela o conhecia apenas de vista, de eventos sociais em que suas famílias se cruzavam. Ele era advogado, sócio de um escritório renomado, sempre impecável em seus ternos sob medida e com aquele ar de quem nunca teve que lutar por nada. Vinha de uma família tradicionalíssima de São Paulo, daquelas que frequentavam os mesmos clubes há gerações e que viam o casamento como estratégia, não como romance. Marina suspirou fundo. Bateram na porta. Era a hora. A cerimônia aconteceu em uma das igrejas mais antigas da cidade, lotada de convidados que Marina mal conhecia. Fotógrafos registravam cada momento, cada passo, cada sorriso ensaiado. Ela caminhou até o altar ao som de música clássica, segurando um buquê que parecia pesar toneladas. Eduardo a esperava no altar, sério, com o rosto indecifrável. Quando seus olhos se encontraram, não houve faísca. Não houve emoção. Apenas reconhecimento mútuo de que ambos estavam cumprindo um papel. Os votos foram mecânicos, as alianças trocadas sem tremor nas mãos. O beijo, breve e casto, arrancou aplausos da plateia que acreditava estar testemunhando o início de uma grande história de amor. Mas Marina sabia a verdade. Aquilo era teatro, um acordo selado diante de testemunhas e de Deus. A festa foi grandiosa. Salão, decorado com flores importadas, champanhe francês, música ao vivo. Marina circulou entre os convidados com um sorriso que aprendera a fingir, agradecendo os parabéns e aceitando os abraços de pessoas que ela mal se lembrava de ter visto antes. Eduardo fazia o mesmo do outro lado do salão. Eles mal se falaram durante a recepção. Quando finalmente conseguiu um momento de silêncio, Marina se refugiou na varanda externa do salão. A noite estava fria e ela abraçou os próprios braços, tentando se aquecer. Olhou para a cidade lá embaixo, as luzes de São Paulo brilhando como sempre, indiferentes ao drama pessoal que ela estava vivendo. Foi quando Eduardo apareceu. Ele também parecia procurar um refúgio da festa barulhenta. Ficaram ali, lado a lado, sem dizer nada por alguns minutos. O silêncio entre eles não era confortável, mas também não era hostil. Era apenas vazio. Finalmente Eduardo falou. Voz baixa, controlada. Eu sei que isso não é o que nenhum de nós queria. Marina não olhou para ele. Continuou observando as luzes da cidade. Não é mesmo. A gente pode tentar tornar isso o menos desconfortável possível. Respeito mútuo.
cada um no seu espaço. Marina finalmente virou o rosto em direção a ele. Eduardo era bonito, ela tinha que admitir. Traços marcados, olhos escuros que agora pareciam carregar algum tipo de cansaço. Mas havia algo nele que a incomodava. Uma frieza. Uma distância que parecia ter sido construída ao longo de muitos anos. Respeito mútuo, ela repetiu como se testasse as palavras. Parece um termo de contrato. Ele quase sorriu. Quase. É o que somos, não é? Um contrato. Marina não respondeu. Voltou a olhar para a cidade. A lua de mel estava programada para uma pousada em Paraty, um lugar romântico à beira-mar que a família de Eduardo havia escolhido. Marina não teve voz na decisão, assim como não teve em quase nada relacionado ao casamento. Ela apenas aceitou, porque resistir parecia exigir uma energia que ela não tinha mais. A viagem foi silenciosa. Eduardo dirigia com atenção, focado na estrada, enquanto Marina olhava pela janela, observando a paisagem mudar conforme deixavam a agitação de São Paulo para trás. Quando chegaram à pousada, já era noite. O lugar era lindo, com vista para o mar e decoração rústica e aconchegante. Era o tipo de lugar onde casais apaixonados passariam dias inteiros entrelaçados, descobrindo um ao outro. Mas eles não eram um casal apaixonado. No quarto, Eduardo foi educado. Pegou um travesseiro e um cobertor e arrumou um canto no sofá. Você fica com a cama, eu fico aqui. Marina quis discutir, dizer que poderiam dividir o espaço de forma mais equilibrada, mas a verdade é que sentiu alívio. A ideia de dividir uma cama com um estranho, mesmo que fosse seu marido no papel, a deixava desconfortável. Obrigada, ela murmurou. Nos dias seguintes, a rotina foi estranha. Eles acordavam, tomavam café juntos em silêncio, depois cada um seguia para seu canto. Marina passava horas caminhando pela praia, sentindo a areia nos pés e o vento salgado no rosto. Era sua forma de processar tudo o que estava acontecendo. Eduardo, por sua vez, ficava no quarto ou na varanda, trabalhando no notebook. Ele nunca parava. Uma tarde, Marina decidiu caminhar mais longe pela praia. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Ela caminhou até perder a pousada de vista, até estar completamente sozinha. Foi quando se permitiu chorar. As lágrimas vieram com força, carregando toda a frustração, a raiva, a tristeza de ter perdido o controle sobre a própria vida. Ela não percebeu que Eduardo havia saído atrás dela. Quando finalmente se virou para voltar, ele estava ali, a alguns metros de distância, apenas observando. Marina enxugou o rosto rapidamente, constrangida por ter sido vista naquele momento de vulnerabilidade. Desculpa, eu não queria incomodar, Eduardo disse, dando um passo para trás. Não está incomodando. Eles ficaram parados, um de frente para o outro, com o som das ondas ao fundo. Eu também não queria isso, ele disse de repente, a voz saindo mais baixa do que o normal. Eu cresci sendo preparado para assumir responsabilidades, para fazer o que era esperado de mim. Mas, isso aqui? Ele gesticulou vagamente entre os dois, isso é diferente. É uma pessoa, não é um contrato empresarial. Marina sentiu algo mudar dentro do peito. Pela primeira vez, Eduardo parecia humano. Não apenas o advogado frio e calculista que ela imaginava, mas alguém que também estava lutando contra as próprias amarras. Eu sempre sonhei em construir algo meu, Marina começou, a voz ainda trêmula. Não apenas prédios, sabe? Mas uma vida que fosse realmente minha. E agora eu estou aqui, casada com alguém que eu mal conheço, tentando salvar algo que meu pai deixou para trás. Eduardo assentiu como se entendesse perfeitamente. Meus pais nunca me perguntaram o que eu queria. Sempre disseram o que eu deveria ser, onde eu deveria estudar, com quem eu deveria me casar. E eu sempre obedeci, porque era mais fácil. Mas agora, olhando para você, vendo que você também está presa nisso, eu me pergunto se eu fiz as escolhas certas. Eles caminharam de volta para a pousada lado a lado, ainda em silêncio, mas algo havia mudado. Havia uma pequena rachadura na parede que separava os dois. Não era amizade ainda, não era confiança, mas era um começo.
Naquela noite, jantaram juntos na varanda da pousada. A conversa foi leve, superficial, mas menos tensa. Eduardo contou sobre seu trabalho, sobre casos que o desafiavam, sobre como o direito sempre foi sua forma de tentar colocar ordem no caos. Marina falou sobre arquitetura, sobre como cada projeto era uma forma de entender as pessoas, de criar espaços que refletissem quem elas eram. Você já pensou em trabalhar com hospitais ou escolas? Eduardo perguntou, genuinamente curioso. Marina sorriu. Era uma das primeiras vezes que sorria de verdade desde o casamento. Sempre pensei. Acho que tem algo especial em construir lugares que cuidam das pessoas, sabe? Lugares que têm alma. Eduardo a observou por um momento, e Marina sentiu um calor subir pelo rosto. Havia algo no jeito como ele olhava para ela agora, com atenção, com interesse real. Quando voltaram para São Paulo, a vida de casados começou de verdade. Eles moravam em um apartamento amplo que a família de Eduardo havia presenteado. Era bonito, bem localizado, mas impessoal. Parecia um mostruário de revista de decoração, sem traços de vida real. Marina tentou adicionar toques pessoais. Plantas, quadros que ela mesma escolheu, livros espalhados pela sala. Eduardo não reclamou. Na verdade, ele parecia aprovar. Aos poucos, o apartamento começou a parecer menos um hotel e mais um lugar onde duas pessoas realmente viviam. A rotina era dividida. Eduardo saía cedo para o escritório e voltava tarde. Marina trabalhava de casa na maior parte do tempo, desenhando projetos e atendendo clientes por videochamada. Eles se encontravam no jantar quando Eduardo chegava. As refeições eram inicialmente silenciosas, mas com o tempo começaram a incluir trocas sobre o dia, comentários sobre o trabalho, até algumas risadas ocasionais. Marina descobriu que Eduardo tinha um senso de humor seco que ela não esperava. Ele descobriu que ela era muito mais forte do que aparentava, carregando o peso da construtora com determinação impressionante. Mas nem tudo era fácil. Havia momentos de tensão, especialmente quando a família de Eduardo aparecia para almoços de domingo. A mãe dele, Beatriz, era uma mulher elegante e controladora, sempre fazendo perguntas sobre netos, sempre sugerindo que Marina deveria ser mais presente nas reuniões sociais da família. Marina sorria e acenava, mas por dentro fervia. Eduardo notava, e surpreendentemente começou a defendê-la. Mãe, Marina tem o próprio trabalho. Ela não precisa estar em todos os eventos. Beatriz lançava olhares desaprovadores, mas recuava. Era pequeno, mas significava muito para Marina. 3 meses depois do casamento, algo mudou de verdade. Marina estava trabalhando tarde em um projeto complexo, tentando resolver um problema estrutural que a estava incomodando há dias. Eduardo chegou e, ao invés de ir direto para o quarto como de costume, sentou-se ao lado dela na mesa da sala. Posso ajudar? Marina olhou para ele surpresa. Você entende de arquitetura? Não, mas entendo de resolver problemas. Às vezes, só precisa de alguém para ouvir e ajudar a organizar os pensamentos. Ela hesitou, mas depois começou a explicar. Eduardo ouviu com atenção, fazendo perguntas, sugerindo abordagens. Não era sobre arquitetura, era sobre lógica, sobre estratégia. E funcionou. Quando finalmente encontraram a solução, já era madrugada. Eles estavam lado a lado, cansados, mas satisfeitos, dividindo uma xícara de café forte que Marina havia preparado. Obrigada, Marina disse. E dessa vez o agradecimento era genuíno. De nada. Foi bom ver você trabalhar. Você tem paixão pelo que faz. Marina sorriu. Era a primeira vez que alguém reconhecia isso. Não apenas o trabalho, mas a paixão por trás dele. E você gosta do que faz? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Eu costumava gostar. Antes de virar obrigação. Eles ficaram ali, conversando até o amanhecer. Falaram sobre sonhos antigos, sobre planos que foram engavetados, sobre as pressões que carregavam. Foi a primeira vez que Marina sentiu que estava realmente conhecendo Eduardo. Não o advogado, não o herdeiro, mas o homem por trás de tudo isso. Nas semanas seguintes,
A conexão entre eles se aprofundou. Pequenas coisas. Eduardo começou a trazer café para Marina pela manhã. Ela passou a deixar bilhetes na geladeira com lembretes carinhosos. Eles assistiam filmes juntos à noite, dividiam o sofá, às vezes adormeciam ali mesmo, um encostado no outro. Foi gradual. Mas estava acontecendo. E então, quando Marina menos esperava, a bomba explodiu. Uma revista de grande circulação publicou uma matéria com a manchete em letras garrafais na capa, disponível em todas as bancas da cidade. O título era devastador. Casamento de fachada. A união que salvou dois impérios falidos. Marina descobriu quando sua secretária ligou, a voz trêmula, perguntando se estava tudo bem. Ela correu até a banca mais próxima e comprou um exemplar. Leu ali mesmo na calçada, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. A matéria era cruel. Detalhava as dívidas da construtora, sugeria que o casamento era uma farsa arquitetada para unir dois negócios à beira do colapso, insinuava que Marina havia se vendido por dinheiro e que Eduardo havia comprado uma esposa para manter as aparências. Havia fotos do casamento, comentários maldosos de fontes anônimas, especulações sobre a vida privada dos dois. Marina sentiu náusea. Cada palavra era uma facada, não apenas pela humilhação pública, mas porque tocava em medos que ela já carregava. O medo de ser usada, o medo de não ser vista como pessoa, mas como peça de um jogo maior. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, ela estava sentada na sala, com a revista aberta na mesa de centro. "Você viu?" ela perguntou, a voz fria. "Vi." E o que, Marina? Você sabia que isso ia acontecer? Que a gente ia virar piada? Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu não sabia, mas também não me surpreende. Esse é o mundo em que a gente vive. Fofocas, especulações. Marina se levantou, a raiva crescendo dentro do peito. Não é só fofoca, Eduardo. É a minha credibilidade. É o meu trabalho. Como é que eu vou olhar para os meus clientes agora? Como é que eu vou provar que sou mais? Do que isso, você não precisa provar nada para ninguém. Preciso sim, porque diferente de você eu construí minha carreira do zero. Eu não herdei um escritório, eu lutei por cada projeto. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas, acusações foram feitas. Marina disse coisas que não pensava, alimentada pela humilhação e pela dor. Eduardo, geralmente controlado, perdeu a compostura e rebateu com a mesma intensidade. No final, Marina pegou uma mala e foi para o quarto de hóspedes. Eduardo ficou na sala em silêncio, olhando para a revista que havia destruído o frágil equilíbrio que eles haviam construído. Os dias seguintes foram tensos. Eles mal se falavam. Marina cogitou sair de casa, mas não sabia para onde ir. A construtora estava estabilizando, mas ainda dependia da parceria com a família de Eduardo. Ela estava presa. E foi nessa prisão que Marina começou a perceber algo. Na ausência de Eduardo, na distância que se instalou entre eles, ela sentiu falta. Falta das conversas de madrugada, das risadas compartilhadas, da presença dele que havia se tornado parte da sua rotina. Ela não estava apenas acostumada com ele. Estava começando a sentir algo mais, algo que a assustava e a confundia ao mesmo tempo. Eduardo, por sua vez, estava enfrentando seus próprios demônios. A matéria havia atacado seu orgulho, sua imagem pública. Mas o que realmente o incomodava era ver Marina machucada. Ver a mulher forte e determinada que ele havia aprendido a admirar sendo reduzida a manchetes sensacionalistas. Ele percebeu que não era apenas admiração, era mais, muito mais. Uma semana depois da matéria, Eduardo bateu na porta do quarto de hóspedes. Marina abriu, os olhos vermelhos de tanto chorar. "A gente precisa conversar", ele disse. Marina deixou a porta aberta, mas não disse nada. "Eu sei que eu falhei com você. Eu deveria ter te protegido melhor disso. Eu deveria ter previsto que isso ia acontecer. Não é sua culpa", Marina murmurou, mas a voz saiu sem convicção. "É sim. Porque eu entrei nesse casamento tratando como negócio.
como contrato. E você merecia mais do que isso. Marina olhou para ele, surpresa. Mas eu também entrei assim, ela admitiu. Eu também vi isso como solução, como salvação. Mas agora, Eduardo perguntou, dando um passo à frente, ainda é só isso para você? Marina sentiu o coração acelerar. A pergunta pairou no ar, pesada e significativa. Não, ela finalmente disse. Não, é mais. Eduardo fechou a distância entre eles, pegando as mãos de Marina nas dele. Para mim também não é. E isso me assusta, Marina, porque eu não sei como lidar com isso. Eu passei a vida inteira tratando tudo como estratégia, como jogo. Mas você não é um jogo. Você é real. E eu estou sentindo coisas que eu nunca senti antes. Marina sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de tristeza ou frustração, eram de alívio, de esperança. Eu também não sei lidar com isso, ela confessou. Eu não planejei me apegar a você. Eu não planejei sentir sua falta quando você não está por perto. Mas está acontecendo, Eduardo, e eu não sei se consigo parar. Eles ficaram ali de mãos dadas, olhando um para o outro com uma intensidade nova. E então, lentamente, Eduardo inclinou o rosto em direção ao dela. O beijo foi diferente daquele do casamento. Não era mecânico, não era para as câmeras, era real, cheio de emoção, de medo, de promessa. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. A gente vai superar isso juntos, Eduardo disse. A matéria, as fofocas, as pressões, juntos. Marina assentiu, encostando a testa na dele. Juntos. Eles voltaram a dividir o quarto principal naquela noite, mas não como estranhos cumprindo um papel, como duas pessoas que estavam descobrindo, lentamente, que o que começou como obrigação estava se transformando em escolha. O caminho ainda seria longo. Havia feridas para curar, confiança para reconstruir, um mundo inteiro para enfrentar. Mas agora, eles não estavam mais sozinhos. Estavam juntos. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os meses seguintes foram de reconstrução. Marina e Eduardo enfrentaram a tempestade da matéria juntos, respondendo, com dignidade e silêncio quando necessário. A estratégia foi sugerida por ele, mas abraçada por ela. Não dariam munição para mais especulações. Simplesmente viveriam suas vidas, deixando que o tempo e as ações falassem mais alto que as palavras. A construtora de Marina começou a se estabilizar de verdade. Com o apoio financeiro da família Carvalho e a gestão competente dela, os projetos voltaram a fluir. Marina conseguiu fechar contratos importantes, inclusive um para reformar um hospital municipal, um sonho antigo, que finalmente se concretizava. Eduardo comemorou com ela como se fosse uma vitória própria. E Marina percebeu que ele realmente se importava. O apartamento, que antes parecia um espaço neutro e frio, começou a ganhar vida. Marina trouxe mais plantas, transformou um canto em pequeno ateliê, onde trabalhava nos finais de semana. Eduardo organizou uma estante inteira com livros que eles dois gostavam, criando uma pequena biblioteca pessoal. Adotaram Malu, uma labradora travessa que encontraram em um abrigo e que rapidamente se tornou o centro das atenções da casa. As noites eram mais longas agora. Eles conversavam sobre tudo, desde filosofia até receitas de bolo, desde política até memórias de infância. Marina descobriu que Eduardo havia perdido um irmão, mais novo quando era criança, um trauma que a família nunca processou direito e que moldou muito do jeito fechado como ele foi criado. Eduardo soube que Marina cresceu se sentindo invisível, sempre tentando provar seu valor para um pai exigente que nunca dizia que estava orgulhoso. Essas confissões os aproximaram de formas que nenhum contrato poderia prever. Eles não eram mais dois estranhos dividindo um teto. Eram confidentes, parceiros, e lentamente estavam se tornando amantes de verdade. A intimidade física veio aos poucos, sem pressa. Um toque mais demorado aqui, um beijo mais profundo ali. Marina sentia o coração disparar cada vez que Eduardo a olhava de um jeito específico, aquele olhar que dizia mais do que 1000 palavras.
E ele, por sua vez, aprendia a se permitir sentir, a baixar as defesas que havia construído ao longo de toda uma vida. Mas nem tudo era perfeito. As famílias continuavam presentes, sempre cobrando, sempre esperando mais. Os almoços de domingo na casa de Beatriz eram verdadeiros campos de batalha velados. A mãe de Eduardo não perdia a oportunidade de fazer comentários sobre a ausência de notícias de gravidez, sobre como Marina deveria estar mais envolvida nas causas sociais da família, sobre como o casamento deveria render mais aparições públicas. Marina aprendeu a sorrir e desviar. Eduardo aprendeu a cortar as conversas quando passavam do limite. Mas a pressão estava sempre ali, como uma sombra que nunca desaparecia completamente. Um sábado de manhã, Marina acordou enjoada. Pensou que fosse algo que tinha comido na noite anterior, mas o enjoo persistiu nos dias seguintes. Eduardo insistiu que ela fosse ao médico. Ela resistiu, dizendo que era só estresse do trabalho, mas ele não aceitou. Pode ser só estresse, ou pode ser algo que precisa de atenção. Por favor, Marina, por mim. Ela foi. E o resultado mudou tudo. Marina estava grávida. Sentada no consultório, olhando para o exame positivo, Marina sentiu o mundo girar. Ela e Eduardo haviam sido cuidadosos, mas nem sempre. Houve noites em que a paixão falou mais alto que a prudência. Momentos em que eles simplesmente esqueceram de tudo, exceto um do outro. E agora, havia uma vida crescendo dentro dela. Marina não sabia como se sentia. Assustada, certamente. Confusa. Mas também havia algo mais. Uma pontinha de alegria que ela não esperava sentir. Um bebê. Filho dela e de Eduardo, uma nova vida que não tinha nada a ver com contratos ou obrigações, mas que seria fruto de algo que estava se tornando cada vez mais real entre eles. Ela não contou para Eduardo imediatamente. Precisava processar primeiro, entender seus próprios sentimentos antes de compartilhar a notícia. Mas ele percebeu que algo estava diferente. Eduardo sempre percebia. Você está bem? Ele perguntou naquela noite enquanto jantavam. Estou. Marina, eu te conheço. Alguma coisa está te incomodando. Ela olhou para ele, para aquele homem que havia entrado em sua vida como um estranho e que agora era a pessoa que melhor a entendia no mundo. E decidiu que não queria guardar aquilo sozinha. Eu fui ao médico hoje. Eduardo ficou tenso imediatamente. E eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou completamente imóvel, processando a informação. Marina sentiu o coração apertar. Ela não sabia como ele reagiria. Eles nunca haviam falado sobre filhos, sobre planos para o futuro nesse sentido. Tudo ainda era tão novo, tão frágil. Finalmente, Eduardo falou. Grávida. Um bebê. Sim. Ele se levantou da cadeira e veio até ela. Marina não conseguia ler a expressão no rosto dele. Estava com medo do que viria a seguir. Mas então Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando suas mãos nas dele, e Marina viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas. Marina, ele disse, a voz embargada. A gente vai ter um filho. Sim, um filho nosso, de verdade. Marina também começou a chorar. Não sabia se era alívio ou emoção ou medo, mas as lágrimas vinham. Eduardo abraçou sua barriga, ainda plana, como se já pudesse sentir a vida ali dentro. E Marina passou as mãos pelos cabelos dele, percebendo que talvez, apenas talvez, eles conseguissem fazer aquilo dar certo. A notícia da gravidez foi recebida com euforia pelas famílias. Beatriz chorou de alegria, dizendo que finalmente teria o neto que tanto esperava. A mãe de Marina, que havia se mantido mais distante durante todo o processo do casamento, também demonstrou felicidade genuína. De repente, o casal que era visto com desconfiança se tornou o centro das atenções de uma forma diferente, mais positiva, mais calorosa. Mas Marina não conseguia se sentir completamente feliz com toda aquela atenção. Havia algo que a incomodava profundamente. A sensação de que o bebê estava sendo tratado como validação do casamento, como prova de que tudo tinha dado certo, quando na verdade ela e Eduardo ainda estavam descobrindo como fazer aquela relação funcionar.
Ela compartilhou essas preocupações com Eduardo uma noite, quando estavam deitados na cama, ele com a mão apoiada em sua barriga que começava a crescer. Eu tenho medo de que as pessoas só vejam o bebê como parte do acordo, como se fosse a cereja do bolo de um negócio bem-sucedido. Eduardo ficou quieto por um momento, pensativo. Eu entendo, mas sabe o que eu penso? Que não importa o que as pessoas pensam. Importa o que a gente sabe que é verdade. E a verdade é que esse bebê foi feito com amor. Talvez um amor que ainda está aprendendo a se definir, mas amor mesmo assim. Marina virou-se para encará-lo. Você realmente acredita nisso? Acredito. Marina, eu sei que a gente começou errado. Eu sei que foi tudo muito complicado. Mas olha onde a gente está agora. A gente escolheu ficar. A gente escolheu tentar. E a gente está construindo algo real. Esse bebê não é parte de nenhum contrato. É nosso. Genuinamente nosso. As palavras de Eduardo acalmaram algo dentro dela. Marina se aninhou mais perto dele, sentindo a batida constante do coração dele contra seu ouvido. Eu te amo, ela disse de repente, e foi a primeira vez que dizia aquelas palavras em voz alta. Eduardo ficou tenso por um segundo, e Marina temeu ter falado demais, rápido demais. Mas então ele a abraçou mais forte e disse, a voz rouca de emoção: Eu também te amo. Acho que já te amo há algum tempo, mas não sabia como dizer. Eles dormiram abraçados naquela noite, com Malu aos pés da cama e a promessa de um futuro que estava sendo construído dia após dia. A gravidez trouxe mudanças. Marina começou a enjoar com mais frequência, o que a obrigou a ajustar sua rotina de trabalho. Eduardo se tornou ainda mais atencioso, chegando em casa mais cedo, preparando jantares leves, massageando seus pés inchados. Ele lia tudo o que encontrava sobre gravidez e paternidade, chegando ao ponto de Marina rir dele, dizendo que ele estava se preparando para um mestrado em bebês. Eles começaram a preparar o quarto do bebê juntos. Marina fez o projeto, claro, transformando o antigo quarto de hóspedes em um espaço acolhedor e cheio de luz. Eduardo montou os móveis com uma dedicação que comovia. Pintaram as paredes juntos em um fim de semana rindo quando respingos de tinta acabaram nos dois. Foi durante uma dessas tardes de decoração que Eduardo trouxe um assunto delicado. Marina, eu estava pensando em algo. Ela olhou para ele, curiosa. Eu queria renovar nossos votos. De verdade dessa vez. Sem contrato, sem obrigação. Só eu e você, escolhendo ficar juntos porque queremos. Marina sentiu os olhos marejarem novamente. A gravidez a estava deixando especialmente emotiva, mas aquilo era diferente. Era algo que tocava fundo em seu coração. Você quer se casar comigo de novo? Quero. Quero fazer do jeito certo. Do nosso jeito. Marina sorriu, através das lágrimas. Então sim. 1000 vezes sim. Eles não marcaram uma data específica. Decidiram que seria algo simples, íntimo, apenas para eles. Sem família, sem pressões, sem grandes festas. Apenas duas pessoas reafirmando um compromisso que agora era feito por amor. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, outra tempestade se abateu sobre eles. Eduardo recebeu uma proposta para se tornar juiz. Era algo que ele sempre quis, um sonho que vinha cultivando desde a faculdade. Mas a posição exigia que ele se mudasse para Brasília por pelo menos 2 anos, para fazer uma especialização e assumir um cargo em um tribunal superior. Ele ficou dividido. De um lado, a oportunidade da carreira. De outro, Marina, o bebê, a vida que estavam construindo em São Paulo. Marina percebeu que ele estava distante, pensativo. Demorou alguns dias até ele contar sobre a proposta. Quando finalmente falou, estava visivelmente angustiado. Eu não sei o que fazer, Marina. É tudo o que eu sempre quis profissionalmente. Mas eu não quero te deixar. Não quero perder o que a gente tem. Marina sentiu o coração apertar. Parte dela queria gritar que ele não podia ir, que eles precisavam dele ali. Mas outra parte, a parte que realmente amava Eduardo, sabia que ela não podia ser a razão para ele desistir de um sonho. Quanto tempo seria? 2 anos. Mas eu voltaria de vez em quando. E você e o bebê poderiam me visitar. 2 anos. Parecia uma eternidade.
especialmente com um bebê a caminho, com uma relação que ainda estava se solidificando. Marina respirou fundo. Você quer ir? Eu quero. Mas não se isso significar te perder. Marina pegou as mãos dele. Eduardo, eu não vou te pedir para ficar. Não vou ser a pessoa que te impede de realizar seus sonhos, mas também não vou mentir dizendo que vai ser fácil. E se a gente não aguentar a distância? A pergunta pairou no ar, pesada e assustadora. Então a gente descobre juntos, Marina disse, tentando ser forte. Mas eu acredito na gente. Acredito que o que a gente tem é forte o suficiente para sobreviver a isso. Eduardo abraçou Marina com força, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Eu te amo tanto, ele murmurou. Tanto. Eles passaram as semanas seguintes conversando sobre logística, fazendo planos. Eduardo aceitou a posição, mas garantiu que voltaria a São Paulo pelo menos 2 vezes, por mês. Marina ficaria no apartamento, tocando a construtora e cuidando da gravidez. Eles fariam videochamadas diárias. Não seria perfeito, mas fariam funcionar. A despedida foi no aeroporto, 3 meses antes do bebê nascer. Marina estava com a barriga bem evidente agora, e Eduardo não conseguia parar de tocá-la, como se quisesse se conectar com o filho que ainda não tinha conhecido. Eu vou estar aqui quando o bebê nascer. Prometo. Eu sei. E a gente vai superar isso. Certo? Certo. Eles se beijaram. Um beijo longo e cheio de promessas não ditas. Marina viu Eduardo passar pela segurança, virar-se, uma última vez para acenar, e então desaparecer no corredor que levava aos portões de embarque. Ela voltou para o apartamento vazio e, pela primeira vez em meses, se sentiu completamente sozinha. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Marina se pegava olhando para o sofá onde Eduardo costumava sentar, para a cama que agora parecia grande demais, para os cantos do apartamento que pareciam ecoar sua ausência. Malu também sentia falta dele, ficando mais quieta, menos travessa. Mas Marina era forte. Sempre foi. Ela mergulhou no trabalho, finalizando os projetos em andamento e começando novos. As videochamadas com Eduardo se tornaram o ponto alto dos seus dias. Ele contava sobre Brasília, sobre o trabalho desafiador, mas gratificante, sobre como estava aprendendo e crescendo profissionalmente. Ela atualizava sobre a gravidez, sobre o movimento do bebê, sobre as consultas médicas. Mas havia um espaço entre eles que não existia antes, uma distância que não era apenas física. Pequenas coisas ficavam sem ser ditas, emoções eram guardadas porque era mais fácil assim. A relação que tinha se tornado tão próxima começava a mostrar rachaduras. Marina tentou não pensar muito nisso. Focou na gravidez, nas preparações para a chegada do bebê. Sua mãe começou a visitar mais, ajudando a organizar as coisas, dando conselhos. Foi bom ter aquela presença feminina, aquele suporte materno que Marina não tinha há muito tempo. Quando Eduardo voltou para a primeira visita, Marina estava com 7 meses de gravidez. Ela esperava que tudo voltasse ao normal assim que ele chegasse, mas não foi bem assim. Havia uma estranheza entre eles, uma formalidade que não existia antes, como se fossem 2 pessoas tentando se reconhecer após um tempo separadas. Eles tentaram. Saíram para jantar, conversaram, se beijaram. Mas algo estava diferente. Marina sentia e sabia que Eduardo também sentia. Na última noite antes dele voltar para Brasília, Marina finalmente trouxe à tona o que estava sentindo. A gente está se perdendo. Eduardo estava arrumando a mala e parou no meio do movimento. Eu sei. E o que a gente faz? Não sei, Marina. Eu realmente não sei. A honestidade dele doeu mais do que qualquer mentira poderia doer. Você está arrependido de ter ido. Não é isso. Mas eu também não sei se estou feliz. Estou dividido. Marina sentou na cama, sentindo o peso do bebê em sua barriga e o peso ainda maior em seu coração. Quando o bebê nascer, talvez a gente precise repensar tudo isso. Não sei se consigo fazer isso sozinha, Eduardo. Não sei se quero. Ele veio até ela, ajoelhando-se na frente de Marina e segurando suas mãos. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Mas você não está, Marina disse, a voz quebrando.
Você está em Brasília. Você está vivendo uma vida diferente. E eu estou aqui, grávida, tentando segurar tudo sozinha. Eu volto. Sempre volto. Mas e quando você não pode voltar? E quando o bebê nascer de madrugada e você estiver a 1000 quilômetros de distância? E quando eu precisar de você e você não estiver aqui? Eduardo não tinha resposta, e isso dizia tudo. Ele voltou para Brasília no dia seguinte, e a despedida foi ainda mais dolorosa que a primeira. Marina chorou o caminho todo de volta para casa, sentindo que estava perdendo algo precioso, e não sabia como segurar. Os dias se arrastaram. Marina entrou no 8º mês de gravidez e cada dia parecia mais pesado que o anterior, física e emocionalmente. As conversas com Eduardo ficaram mais curtas, mais superficiais. Eles evitavam os assuntos difíceis porque era mais fácil assim. E então, numa madrugada fria de julho, Marina sentiu as primeiras contrações. Era cedo demais. Faltavam quase 3 semanas para a data prevista. Ela ligou para Eduardo imediatamente, a voz tremendo de medo. O bebê está vindo. Já? Agora? Sim. Eu estou indo para o hospital. Eu vou pegar o primeiro voo. Aguenta firme, Marina. Eu vou estar aí. Mas ele não estava. Não ainda. Marina foi sozinha para o hospital, acompanhada apenas por sua mãe. O trabalho de parto foi longo e difícil. Horas se passaram, com Marina sentindo cada contração como se fosse partir ao meio, perguntando a cada minuto se Eduardo já tinha chegado. Ele chegou quando já era tarde demais. Quando Marina já tinha passado por tudo sozinha, quando o bebê já tinha nascido, quando ela já estava exausta na cama do hospital com uma menininha nos braços. Eduardo entrou no quarto ofegante, o rosto pálido, os olhos arregalados, e quando viu Marina segurando a filha deles, ele desabou. Desculpa, ele disse, se aproximando da cama. Desculpa por não ter chegado a tempo. Marina olhou para ele e, pela primeira vez desde que se conheceram, sentiu raiva. Raiva real, profunda, dolorosa. Você não estava aqui, ela disse, a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu precisei de você e você não estava aqui. Eu vim o mais rápido que pude, mas não foi rápido o suficiente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo olhou para a filha nos braços de Marina, para aquela pequena vida que ele tinha ajudado a criar, mas não tinha estado presente para receber. Posso segurá-la? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Marina hesitou. Parte dela queria negar, queria puni-lo pela ausência, mas outra parte, a parte que ainda amava Eduardo apesar de tudo, sabia que ele também estava sofrendo. Ela passou a bebê cuidadosamente. Eduardo a segurou como se fosse a coisa mais frágil do mundo, os olhos marejados, as mãos tremendo ligeiramente. Oi, minha pequena, ele murmurou. Eu sou seu pai. Desculpa por ter demorado. Marina observou a cena, sentindo o coração dividido entre amor e mágoa. Eles tinham uma filha agora, uma linda menininha que se pareceria com os dois, que carregaria o DNA e as esperanças de ambos. Mas Marina não sabia se isso seria suficiente para salvar o que restava do casamento deles. Não sabia se o amor que tinham construído era forte o suficiente para sobreviver à distância, às ausências, às promessas quebradas. Enquanto Eduardo embalava a filha, cantarolando baixinho uma canção de ninar, Marina fechou os olhos e permitiu-se, pela primeira vez em meses, chorar de verdade. Chorar pela solidão, pelo medo, pela incerteza do futuro. Eles tinham uma família agora, mas ainda precisavam descobrir se conseguiriam ser uma família de verdade. Sofia. Esse foi o nome que escolheram para a menina. Um nome simples, bonito, que carregava a esperança de sabedoria e força. Marina olhava para aquela pequena criatura nos braços e sentia um amor tão intenso que chegava a doer. Era um tipo de amor diferente de tudo que já tinha sentido, mais visceral, mais absoluto. Eduardo ficou em São Paulo por 2 semanas após o nascimento de Sofia. Foram 2 semanas estranhas, cheias de primeiros momentos como pais, de noites sem dormir, de fraldas sujas e choros inexplicáveis. Mas também foram 2 semanas em que Marina e Eduardo
pareciam estar andando em círculos um ao redor do outro, sem nunca realmente se tocar. Eles funcionavam bem como equipe de pais. Eduardo aprendeu a trocar fraldas com eficiência, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a embalar Sofia até ela adormecer. Marina, por sua vez, se descobriu uma mãe, mais instintiva do que imaginava, respondendo aos choros da filha mesmo antes de entender completamente o que ela precisava. Mas como casal, eles estavam distantes. Conversavam sobre Sofia, sobre as necessidades dela, sobre as consultas médicas, mas não falavam sobre eles, sobre o que estava acontecendo com o casamento, sobre como seguir em frente. Na noite antes de Eduardo voltar para Brasília, Marina estava sentada na poltrona do quarto de Sofia, amamentando a bebê, quando ele entrou. "A gente precisa conversar", ele disse, sentando-se na beirada do berço vazio. Marina sabia que esse momento viria. Tinha até se preparado mentalmente, mas ainda assim sentiu o estômago revirar. "Eu sei. Eu quero voltar, Marina. Quero voltar para São Paulo, para você, para Sofia." O coração de Marina deu um salto, mas ela se manteve cautelosa. "E o cargo?" "Eu posso pedir transferência. Vai demorar alguns meses, mas é possível. Eu não quero perder mais nada. Já perdi o nascimento dela. Não quero perder mais." Marina olhou para Sofia, que mamava tranquila, completamente alheia à conversa dos pais. "Eduardo, você trabalhou tanto para conseguir essa posição. Não quero que você desista por mim. Não é por você. É por nós. É pela nossa família." A palavra família ecoou no silêncio do quarto. Era a primeira vez que Eduardo usava aquele termo de forma tão definitiva, tão verdadeira. "E se você se arrepender depois? Se ficar ressentido por ter desistido do seu sonho?" Eduardo se levantou e veio até Marina, ajoelhando-se ao lado da poltrona. "Meu sonho mudou, Marina. Antes eu queria ser juiz, queria fazer diferença no sistema. E ainda quero. Mas agora eu também quero estar aqui. Quero ver minha filha crescer. Quero dormir ao lado da mulher que eu amo. Quero construir uma vida de verdade, não apenas uma carreira." Marina sentiu os olhos marejarem. Sofia terminou de mamar e Marina a colocou no ombro para arrotar, ganhando alguns segundos para organizar os pensamentos. "Vai levar quanto tempo para você conseguir a transferência?" 3, talvez 4 meses. Marina assentiu lentamente. "Então a gente vai fazer assim. Você vai voltar para Brasília, vai trabalhar na transferência e eu vou ficar aqui com Sofia. Mas dessa vez vai ser diferente. A gente vai conversar de verdade, Eduardo. Não apenas sobre o dia a dia. Sobre nós. Sobre o que estamos sentindo. Prometo. Dessa vez vai ser diferente." Eles selaram a promessa com um beijo. O primeiro beijo de verdade desde que Sofia nascera. Foi breve, mas carregado de significado. Eduardo partiu no dia seguinte, mas a despedida foi diferente. Havia esperança agora. Um plano. Uma luz no fim do túnel. Os meses que se seguiram foram desafiadores. Ser mãe de primeira viagem era mais difícil do que Marina tinha imaginado. Sofia era uma bebê relativamente tranquila, mas ainda assim exigia atenção constante. Marina mal conseguia dormir, mal conseguia trabalhar. A construtora ficou em segundo plano por algumas semanas, enquanto ela se adaptava à nova realidade. Sua mãe foi um apoio fundamental. Vinha, todos os dias ajudava com Sofia, preparava comida, dava conselhos. Marina se viu apreciando aquela relação de uma forma que não tinha desde criança. Estavam se reconectando, redescobrindo uma à outra. Eduardo cumpriu a promessa. As videochamadas eram diárias e mais longas agora. Eles conversavam sobre tudo. Marina compartilhava suas inseguranças como mãe, seus medos, suas pequenas vitórias. Eduardo falava sobre o trabalho, mas também sobre como estava tentando acelerar a transferência, sobre como sentia falta delas. Ele voltava a São Paulo sempre que podia, mesmo que fosse apenas por um fim de semana. Nesses momentos, eles faziam questão de passar tempo juntos como família. Passeios no parque com Sofia no carrinho, jantares em casa, noites tranquilas assistindo TV com a bebê dormindo entre eles no sofá. Era nesses momentos que Marina sentia que eles estavam no caminho certo.
que o amor deles era real, forte o suficiente para superar as dificuldades. Mas a vida tinha outras provas reservadas para eles. Sofia tinha 4 meses quando adoeceu. Foi de repente, uma febre alta que não baixava, choro incessante, recusa em mamar. Marina a levou correndo para o hospital, o coração disparado de pânico. Os médicos fizeram exames, descartaram hipóteses, até que finalmente descobriram que era uma infecção urinária grave. Sofia precisou ficar internada por 5 dias. 5 dias de inferno para Marina, que não saiu um segundo do lado da filha. Eduardo largou tudo em Brasília e veio imediatamente. Eles passaram aqueles dias no hospital, revezando-se para segurar Sofia durante os procedimentos, consolando um ao outro quando o medo ficava grande demais. Foi durante aquela provação que algo mudou definitivamente. Marina percebeu que não importava o quanto eles brigassem ou se afastassem. Quando realmente importava, Eduardo estava ali. E Eduardo percebeu que ele não podia, não queria viver longe delas. Não mais. Quando Sofia recebeu alta melhorada e voltando a sorrir, eles fizeram uma promessa silenciosa um para o outro. Não mais separações. Não mais distância. Encontrariam um jeito de fazer funcionar, mas juntos. Eduardo acelerou ainda mais o processo de transferência. Fez tudo o que estava ao seu alcance, chamou favores, conversou com superiores. E, finalmente, 2 meses depois, a transferência foi aprovada. Ele voltaria para São Paulo definitivamente. O dia em que Eduardo voltou para casa de vez foi um dos mais felizes da vida de Marina. Ela esperou na porta do apartamento, com Sofia no colo, e quando viu Eduardo aparecer com as malas, sentiu que finalmente estavam recomeçando. De verdade dessa vez. As primeiras semanas de Eduardo de volta foram de ajuste. Ele precisou se readaptar à rotina da casa, ao ritmo de uma bebê, aos sons e movimentos que faziam parte do dia a dia de Marina. Mas ele se dedicou de corpo e alma. Acordava de madrugada para ajudar com Sofia, preparava café da manhã nos finais de semana, levava Malu para passear. Marina, por sua vez, teve que reaprender a dividir o espaço e as responsabilidades. Estava acostumada a fazer tudo sozinha nos últimos meses e, de repente, tinha alguém dividindo as decisões, oferecendo ajuda, estando presente. Houve conflitos, claro, discussões sobre a melhor forma de fazer as coisas, sobre pequenos detalhes do dia a dia. Marina tinha desenvolvido seus próprios métodos de cuidar de Sofia e Eduardo tinha ideias diferentes, mas eles aprenderam a negociar, a respeitar as opiniões um do outro, a encontrar um meio termo. E aos poucos, muito aos poucos, a família começou a se encontrar de verdade. Eduardo começou a trabalhar em um tribunal em São Paulo. Não era exatamente a posição que tinha em Brasília, mas ele não se importava. O importante era estar perto de casa, poder jantar com a família todas as noites, poder ver Sofia crescer. Marina retomou o trabalho na construtora de forma mais equilibrada. Contratou uma assistente competente e começou a delegar tarefas. Percebeu que não precisava carregar tudo sozinha, que era ok pedir ajuda. O projeto do hospital foi concluído com sucesso e Marina ficou imensamente orgulhosa ao ver o resultado final. Era um espaço acolhedor, cheio de luz, exatamente como ela tinha imaginado. Eles contrataram uma babá para ajudar algumas tardes por semana, o que permitiu que Marina e Eduardo tivessem tempo para eles como casal. Voltaram a sair para jantar, a conversar sem interrupções, a se redescobrir sem a pressão constante das responsabilidades. Foi numa dessas noites que Eduardo trouxe novamente o assunto do casamento. Você ainda quer renovar os votos? Marina sorriu. Ainda quero. Então vamos fazer. Agora que eu estou de volta, agora que a gente está estável, vamos fazer do nosso jeito. Eles começaram a planejar. Nada de grande. Uma cerimônia íntima em uma capela pequena nos arredores de São Paulo. Apenas alguns amigos próximos e a família mais íntima. Sem luxo excessivo, sem ostentação. Apenas 2 pessoas reafirmando um compromisso que agora era genuíno. Marina escolheu um vestido simples e elegante. Eduardo usaria um terno que já tinha. Sofia, com quase 8 meses agora, teria um vestidinho especial e seria levada pela avó de Marina.
A cerimônia foi marcada para uma tarde de sábado de primavera. O clima estava perfeito, sol suave, brisa leve. Quando Marina entrou na capela, dessa vez sem a pompa da primeira cerimônia, sentiu que era isso. Isso era real. Isso era o casamento que ela queria. Eduardo a esperava no altar, e quando seus olhos se encontraram, ambos sorriram. Não era o sorriso forçado do primeiro casamento. Era alegria pura, verdadeira. Os votos foram escritos por eles mesmos. Marina falou sobre como Eduardo tinha entrado em sua vida como um estranho e se tornado sua melhor amigo, seu parceiro, o pai de sua filha. Falou sobre as dificuldades que enfrentaram, sobre como quase desistiram, mas sobre como valeu a pena insistir. Eduardo falou sobre como Marina o tinha ensinado a sentir, a se permitir amar de verdade, a ser vulnerável. Falou sobre Sofia, sobre como aquela menininha tinha mudado completamente suas prioridades. Falou sobre o futuro que queria construir com elas, um futuro de escolhas conscientes, de presença, de amor diário. Quando trocaram as alianças, ambos tinham lágrimas nos olhos. E quando se beijaram, não foi apenas um beijo de compromisso. Foi um beijo de recomeço. A pequena festa depois foi descontraída. Comida boa, conversas animadas, risadas sinceras. Sofia foi passada de colo em colo, arrancando sorrisos de todos. Malu corria pelo jardim, feliz com toda aquela movimentação. Marina e Eduardo dançaram sua primeira dança como recém-casados de verdade. Ele a segurava com ternura. Ela apoiava a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez em muito tempo, Marina se sentiu completamente em paz. Obrigado por não ter desistido de mim, Eduardo murmurou no ouvido dela. Obrigado por ter voltado, ela respondeu. Eu nunca deveria ter ido embora. Mas você precisava. E agora você está aqui. Isso é o que importa. Eles continuaram dançando, perdidos um no outro, enquanto o sol se punha no horizonte e Sofia dormia tranquila nos braços da avó. Os meses seguintes foram de construção. Marina e Eduardo aprenderam a ser pais juntos, a dividir as responsabilidades de forma equilibrada. Sofia crescia rápido, já começando a sentar sozinha, a balbuciar seus primeiros sons, a reconhecer os pais e sorrir quando os via. A construtora de Marina estava indo bem. Novos projetos apareciam e ela estava conseguindo equilibrar trabalho e maternidade de uma forma que não achava possível. Eduardo estava se destacando no tribunal, ganhando o respeito dos colegas e satisfação pessoal com o trabalho que fazia. Eles transformaram o apartamento em um lar de verdade. Não apenas um lugar bonito e bem decorado, mas um espaço cheio de vida. Brinquedos de Sofia espalhados pela sala, fotos nas paredes, plantas que Marina cuidava com carinho. Livros que Eduardo estava sempre lendo. As famílias continuavam presentes, mas agora Marina e Eduardo tinham estabelecido limites saudáveis. Os almoços de domingo aconteciam, mas não toda semana. Beatriz aprendeu a respeitar o espaço do casal, especialmente depois de Eduardo ter uma conversa franca com ela sobre não se intrometer tanto na criação de Sofia. Foi um ano de aprendizado, de crescimento, de transformação. Marina olhava para trás e mal reconhecia a mulher que tinha entrado naquele casamento arranjado. Ela tinha crescido, amadurecido, aprendido a aceitar ajuda, a dividir responsabilidades, a amar de uma forma que nunca imaginou possível. Eduardo também mudou. O homem frio e calculista que priorizava a carreira acima de tudo tinha dado lugar a um pai dedicado, um marido presente, alguém que aprendeu que sucesso não se mede apenas em termos profissionais. Mas a vida nunca é completamente tranquila, e um novo desafio estava prestes a surgir. Marina descobriu que a construtora estava sendo processada. Um cliente insatisfeito com uma obra antiga, de antes mesmo dela assumir totalmente a gestão, estava exigindo uma indenização milionária. O caso era complicado, envolvia falhas técnicas que Marina não tinha como ter previsto na época. Ela ficou devastada. Todo o trabalho de reconstrução da empresa, toda a credibilidade que tinha conquistado, parecia estar em risco, novamente. As noites de sono voltaram a ser raras, mas dessa vez não era por causa de Sofia, era por causa do peso da responsabilidade, do medo de perder tudo. Eduardo foi seu porto seguro.
Ele analisou o caso com olhar profissional, indicou bons advogados, ajudou Marina a organizar a defesa. Mas mais do que isso, ele estava ali emocionalmente. Segurava sua mão nas noites difíceis, dizia que iam superar aquilo juntos, lembrava que ela era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. O processo se arrastou por meses. Foi desgastante, estressante, consumiu energia e recursos. Mas Marina não desistiu. Com o apoio de Eduardo, com a equipe de advogados competente que ele ajudou a montar, ela lutou. E finalmente, após quase um ano, o caso foi resolvido a favor da construtora. O juiz reconheceu que as falhas não eram responsabilidade de Marina, mas de decisões tomadas pela gestão anterior. A construtora foi inocentada e, melhor ainda, sua reputação saiu fortalecida do processo. Marina chorou quando recebeu a notícia, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão. Ela tinha vencido. Eles tinham vencido. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina e Eduardo se sentaram na varanda do apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais, mas Marina não se importava. Ela tinha o que realmente importava ali ao lado dela. A gente passou por tanta coisa, ela disse, apoiando a cabeça no ombro de Eduardo. E sobrevivemos a tudo. Mais do que sobreviver, a gente cresceu. Eduardo pegou a mão de Marina, entrelaçando os dedos. Você sabe que eu te amo, não é? De uma forma que eu nem sabia que era possível amar alguém. Marina sorriu. Eu também te amo, e sou grata por tudo. Até pelas partes difíceis, porque elas nos trouxeram até aqui. Eles ficaram ali em silêncio confortável, apenas curtindo a presença um do outro. Malu dormia aos pés deles, tranquila. Sofia dormia no quarto, segura e amada. E eles estavam juntos, mais fortes do que nunca. A vida não tinha sido um conto de fadas. Tinha sido real com todas as imperfeições e desafios que isso trazia. Mas tinha sido deles, genuinamente deles. E enquanto olhavam para o futuro, Marina e Eduardo sabiam que viriam mais tempestades, mais desafios, mais momentos difíceis. Mas também sabiam que enfrentariam tudo juntos, porque o que eles tinham agora não era apenas um casamento, era uma parceria de verdade, uma família construída com amor, respeito e escolha diária. Sofia começou a chorar no quarto, um chorinho leve que indicava que ela estava acordando. Marina se levantou para ir até ela, mas Eduardo a segurou pela mão. Eu vou. Você fica aqui e descansa um pouco. Marina sorriu, grata. Eduardo entrou no apartamento e Marina ficou ali na varanda, ouvindo os sons da cidade e os sons da casa. Eduardo conversando baixinho com Sofia, a risadinha da bebê em resposta, Malu se mexendo e indo atrás deles. Eram os sons da sua vida, da vida que ela tinha construído, tijolo por tijolo, dia após dia. Não era perfeita, mas era real. E era lindamente, maravilhosamente sua. 2 anos se passaram desde a renovação dos votos. Sofia estava com quase 3 anos agora. Uma menina falante, curiosa, cheia de energia. Ela tinha os olhos escuros de Eduardo e o sorriso determinado de Marina. Era uma mistura perfeita dos dois, em aparência e em personalidade. O apartamento tinha mudado completamente. Agora havia desenhos de Sofia nas paredes, brinquedos espalhados por todos os cantos, uma pequena biblioteca infantil que Eduardo fazia questão de manter sempre atualizada. Malu, que já não era mais tão jovem, havia se tornado a companheira inseparável de Sofia, dormindo ao lado do berço da menina todas as noites. Marina estava em um dos momentos mais produtivos de sua carreira. A construtora não apenas havia se recuperado completamente, mas estava expandindo. Ela tinha acabado de fechar contrato para projetar 2 escolas municipais e estava em negociação para um grande complexo hospitalar. Era tudo o que sempre sonhou fazer, criar espaços que realmente fizessem diferença na vida das pessoas. Eduardo, por sua vez, estava prestes a realizar outro sonho. Ele tinha sido aprovado em uma seleção rigorosa para se tornar desembargador. Seria uma promoção significativa, mais responsabilidade, mais prestígio. Mas, desta vez, ele não precisaria se mudar. A posição era em São Paulo mesmo. Eles estavam bem, realmente bem.
Os conflitos ainda existiam, porque eram duas pessoas com opiniões fortes e personalidades distintas. Mas tinham aprendido a brigar de forma saudável, a resolver as coisas conversando, a nunca dormir brigados. Uma tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no parque com a avó, Marina e Eduardo foram tomar café em um lugar especial. Era a cafeteria onde tinham ido pela primeira vez como casal de verdade, meses depois do casamento, quando ainda estavam descobrindo um ao outro. Sentados à mesma mesa de então, eles não puderam deixar de sorrir com a ironia. "Lembra da primeira vez que viemos aqui?" Marina perguntou, mexendo o café. "Lembro. Você pediu cappuccino e ficou nervosa o tempo todo. Eu estava nervosa. Não sabia como conversar com você. Você era praticamente um estranho. E agora? E agora você é a pessoa que eu mais conheço no mundo, a pessoa que me conhece melhor do que eu mesma." Eduardo pegou a mão de Marina por cima da mesa. Quem diria, não é? Que um casamento arranjado ia dar nisso. Nisso o quê? Nisso tudo. Amor de verdade. Uma família. Uma vida que eu não quero trocar por nada. Marina sentiu os olhos marejarem. Mesmo depois de tudo que tinham passado, Eduardo ainda conseguia a emocionar com palavras simples e sinceras. Eu também não. Mesmo nos momentos difíceis, eu não trocaria nada. Porque tudo nos trouxe até aqui. Eles conversaram por horas, relembrando os momentos difíceis e os momentos bons, rindo de situações que na época pareceram dramáticas, mas que agora eram apenas memórias. Falaram sobre Sofia, sobre como ela estava crescendo rápido, sobre os planos para o futuro dela. Eduardo mencionou que queria começar a ensinar Sofia sobre responsabilidade social, talvez levá-la em projetos voluntários quando ela estivesse um pouco mais velha. Marina adorou a ideia e sugeriu que poderiam fazer isso juntos, como família. Foi um momento de conexão pura, sem distrações, sem pressões. Apenas dois parceiros dividindo sonhos e fazendo planos. Quando voltaram para casa, encontraram Sofia correndo pelo apartamento com Malu atrás, a avó de Marina tentando alcançá-la sem sucesso. A cena era caótica e perfeita ao mesmo tempo. Mamãe, papai, Sofia gritou ao vê-los, correndo para os braços de Marina. "A vovó deixou eu comer sorvete." Marina lançou um olhar divertido para a mãe, que apenas deu de ombros com um sorriso. "Era só um pouquinho", a avó se defendeu. Eduardo pegou Sofia no colo, girando com ela até arrancar gargalhadas da menina. Marina observava a cena, o coração transbordando de felicidade. Aquilo era família. Aquilo era lar. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Marina foi até o escritório que tinham montado em um dos quartos. Eduardo estava lá, revisando alguns documentos para o trabalho. Ela se aproximou por trás, abraçando-o pelo pescoço. Cansado. Um pouco, mas é cansaço. Bom, Marina beijou o topo da cabeça dele. Eu estava pensando em algo. No quê? Em como a gente chegou longe. Lembra quando você disse que a gente era só um contrato? Eduardo virou na cadeira para encará-la. Como eu poderia esquecer? Foi uma das coisas mais estúpidas que eu já disse. Marina sorriu. Mas era verdade na época. A gente realmente era só um contrato. E olha no que a gente se transformou. Na melhor coisa que já me aconteceu. Eduardo puxou Marina para o colo dele, abraçando-a com força. Eles ficaram assim por um tempo, apenas curtindo a proximidade, a intimidade que tinham construído ao longo dos anos. Você acha que a gente teria se conhecido de outra forma? Marina perguntou. Se não fosse pelo casamento arranjado? Eduardo pensou por um momento. Talvez. Nossos mundos se cruzavam. Mas, honestamente, acho que não. A gente vivia em bolhas muito diferentes, e mesmo que tivéssemos nos conhecido, não sei se teria acontecido. Às vezes eu penso que a gente precisava ser forçado a se conhecer para descobrir o que tinha um no outro. É estranho pensar nisso, que a gente precisou ser empurrado um para o outro, mas agora estamos aqui por escolha. E isso faz toda a diferença. Faz, Marina concordou, apoiando a cabeça no ombro dele. Eles ficaram abraçados até Marina começar a cochilar. Eduardo a carregou até o quarto, deitando-a na cama com cuidado. Ela murmurou algo ininteligível, mas sorriu meio adormecida. Ele se deitou ao lado dela,
observando seu rosto tranquilo, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que chegou a apertar o peito. Obrigado. Ele sussurrou para o universo, para o destino, para o que quer que tivesse conspirado para colocá-los juntos. Os meses seguintes foram de muitas mudanças boas. Eduardo assumiu oficialmente como desembargador, uma cerimônia bonita onde Marina estava na primeira fila, orgulhosa, com Sofia no colo. A menina não entendeu muito do que estava acontecendo, mas aplaudiu animadamente quando todo mundo aplaudiu, arrancando risadas dos presentes. Marina inaugurou seu maior projeto até então, uma escola em uma região carente da cidade. Foi um projeto desafiador, com um orçamento apertado, mas ela tinha feito milagres. O prédio era lindo, funcional, cheio de luz e cor. No dia da inauguração, crianças corriam pelos corredores novos, os olhos brilhando de encantamento. Marina sentiu que tinha cumprido seu propósito. Aquilo era mais do que arquitetura. Era transformação. Eduardo estava lá, claro, com Sofia na mão. Eles cortaram a fita juntos, uma família unida, não apenas pelo sangue ou pelo casamento, mas por valores compartilhados, por sonhos entrelaçados. Foi durante a festa de inauguração que Eduardo puxou Marina para um canto mais quieto. Eu tenho uma pergunta para fazer. Marina olhou para ele, curiosa. Que pergunta? Como você se sente sobre ter outro filho? Marina ficou em silêncio por um momento, processando a pergunta. Eles já tinham falado sobre isso antes, de forma vaga, mas nunca seriamente. Você quer outro filho? Quero. Não agora necessariamente, mas eventualmente. Acho que Sofia seria uma irmã mais velha incrível, e eu gostaria de passar por tudo aquilo de novo, mas dessa vez desde o começo, sem ausências, sem distância. Marina sentiu algo se movimentar dentro do peito, uma mistura de empolgação e medo. Eu também gostaria, mas me assusta. Já é tão corrido com Sofia, com o trabalho. Eu sei, mas a gente não precisa decidir agora. Só queria saber se você estava aberta à ideia. Estou, aberta e com um pouco de medo, mas aberta. Eduardo sorriu, beijando a testa dela. Então vamos deixar acontecer quando for a hora, certa? Eles voltaram para a festa de mãos dadas, observando Sofia que brincava com outras crianças, já fazendo amigos como sempre fazia onde quer que fosse. 6 meses depois, Marina descobriu que estava grávida novamente. Foi uma surpresa, mas uma surpresa bem-vinda. Dessa vez, quando contou para Eduardo, foi diferente. Eles estavam jantando em casa, Sofia já dormindo, quando Marina simplesmente colocou o teste positivo ao lado do prato dele. Eduardo olhou de novo, e então olhou para Marina com um sorriso enorme no rosto. Sério. Sério. Ele se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira, correndo para abraçar Marina. Ela riu, abraçando-o de volta, sentindo a alegria dele contagiá-la. A gente vai ter outro bebê, Eduardo disse, maravilhado. Vamos, e você vai estar aqui desde o começo dessa vez. Vou. Prometo. Não vou perder nada. E ele cumpriu. Eduardo esteve presente em todas as consultas, em todos os ultrassons, em todas as mudanças de humor de Marina. Quando ela enjoava, ele segurava seu cabelo. Quando ela tinha desejos estranhos de madrugada, ele saía para comprar. Quando ela ficava insegura sobre seu corpo mudando, ele a lembrava de como ela era linda. Sofia ficou empolgadíssima ao saber que ia ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ela conversava com a barriga de Marina, contava histórias, cantava músicas. Marina se emocionava vendo a bondade natural da filha, a capacidade dela de amar sem reservas. Dessa vez, quando o trabalho de parto começou, Eduardo estava ao lado de Marina. Ele segurou sua mão durante cada contração, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento. E quando finalmente nasceu um menino, Henrique, ele chorou. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão por estar ali, por não ter perdido aquele momento. Marina segurou o filho nos braços, olhou para Eduardo com lágrimas nos olhos e sentiu que finalmente tudo tinha se encaixado. A família estava completa. Os primeiros meses com 2 filhos foram intensos.
Sofia estava enciumada no começo, precisando de atenção extra. Henrique era um bebê mais agitado que Sofia tinha sido, chorando mais, dormindo menos. Havia noites em que Marina e Eduardo mal conseguiam dormir, se revezando para acalmar o bebê, enquanto também tentavam manter Sofia feliz. Mas eles faziam funcionar. Juntos, sempre juntos. Eduardo continuava sendo um pai presente e um marido atencioso. Marina continuava sendo uma profissional brilhante e uma mãe dedicada. Eles tinham aprendido a arte do equilíbrio, de dividir tarefas, de pedir ajuda quando precisavam, de celebrar as pequenas vitórias. Sofia se adaptou eventualmente, se tornando a irmã mais velha protetora que Eduardo tinha previsto. Ela ajudava a embalar Henrique, trazia fraldas, cantava para ele quando chorava. Ver os dois filhos juntos derretia o coração de Marina todas as vezes. Um ano após o nascimento de Henrique, em uma manhã de domingo tranquila, a família estava reunida na sala. Eduardo estava no chão brincando de montar blocos com Sofia. Marina estava no sofá amamentando Henrique. Malu dormia esparramada no tapete, já bem velhinha, mas ainda parte essencial da família. Marina olhou ao redor absorvendo a cena. O apartamento estava uma bagunça, cheio de brinquedos, roupas, a vida real de uma família com crianças pequenas. Mas era uma bagunça linda. Era a vida acontecendo. Eduardo percebeu Marina observando e sorriu para ela. No que você está pensando? Em como a vida é estranha. Como a gente nunca sabe onde vai terminar. Você está feliz? Marina não precisou nem pensar na resposta. Completamente. Assustadoramente feliz. Eu também. Sofia olhou para os pais. Eu também estou feliz. E o Henrique também está, só que ele não sabe falar ainda. Todos riram. Era um momento simples, cotidiano, mas carregado de significado. Aquilo era felicidade real. Não a felicidade de contos de fadas, perfeita e sem falhas, mas a felicidade de escolhas diárias, de amor construído tijolo por tijolo, de uma família que escolheu ficar junta, mesmo quando foi difícil. Naquela tarde, depois que as crianças foram colocadas para dormir, Marina e Eduardo saíram para a varanda, levando uma garrafa de vinho que tinham guardado há anos para uma ocasião especial. Decidiram que aquele momento era especial o suficiente. Eles brindaram, bebericaram o vinho em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro e o som da cidade lá embaixo. Você se lembra da primeira vez que viemos aqui? Marina perguntou, apoiando-se no parapeito. Logo depois do casamento, a gente ficou aqui em silêncio, desconfortáveis, sem saber o que dizer. Lembro. Eu disse que a gente era só um contrato. E agora? Eduardo se aproximou, abraçando Marina por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Agora somos tudo. Somos parceiros, pais, amigos, amantes. Somos uma família de verdade. E eu agradeço todos os dias pelo casamento arranjado que me trouxe até você. Marina virou-se nos braços dele, olhando nos olhos escuros que conhecia tão bem. Eu passei tanto tempo com raiva de ter sido forçada naquele casamento. Mas agora eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque me trouxe você, me trouxe Sofia e Henrique, me trouxe essa vida que eu amo. Eduardo beijou Marina suavemente, um beijo cheio de história, de superações, de amor verdadeiro. Você acha que as pessoas que assistiram nosso primeiro casamento imaginaram que a gente chegaria até aqui? Acho que não. Acho que todo mundo apostava contra a gente. E nós provamos que estavam errados. Provamos. Eles ficaram abraçados na varanda, observando as estrelas que teimavam em brilhar mesmo com todas as luzes da cidade. Marina pensou em tudo que tinham passado, em todas as tempestades que enfrentaram, em todas as vezes que quase desistiram, mas escolheram ficar. E percebeu que essa era a verdadeira história de amor. Não aquela dos filmes onde tudo é fácil e perfeito, mas aquela da vida real, onde você escolhe amar todos os dias, mesmo nos dias difíceis, onde você constrói algo sólido, tijolo por tijolo, com paciência e dedicação. O que começou como um contrato, como uma obrigação, como uma solução para problemas financeiros, tinha se transformado na coisa mais verdadeira e preciosa da vida dela.
E Marina sabia que Eduardo sentia o mesmo. Eles voltaram para dentro quando o frio da noite começou a apertar. Checaram as crianças, Sofia dormindo de boca aberta com o braço pendurado para fora da cama, Henrique todo enroladinho no berço. Malu levantou a cabeça quando os viu, balançou o rabo brevemente e voltou a dormir. Deitados na cama, de mãos dadas no meio do colchão, Marina e Eduardo trocaram um último olhar antes de adormecerem. "Te amo", ela sussurrou. "Te amo mais", ele respondeu. "Impossível. Possível." Marina sorriu na escuridão do quarto. Eles ainda podiam brigar sobre quem amava mais. Algumas coisas nunca mudavam e ela não gostaria que mudassem. O tempo passou. Sofia entrou na escola, Henrique começou a engatinhar e depois a andar. A construtora de Marina continuou crescendo. Eduardo foi reconhecido por suas decisões judiciais justas e ponderadas. Eles compraram uma casa maior, com quintal para as crianças brincarem e para Malu aproveitar seus últimos anos. Houve momentos difíceis ainda. Uma crise financeira que abalou o mercado. Uma doença de Malu que os deixou preocupados. Discussões sobre a melhor escola para as crianças. Cansaço, estresse, os desafios normais de qualquer casal com filhos pequenos e carreiras exigentes. Mas eles sempre encontravam o caminho de volta, um para o outro. Sempre lembravam das promessas que fizeram, não no altar do primeiro casamento, mas em momentos quietos de madrugada, em conversas sinceras, em escolhas diárias de ficar, de lutar, de amar. E quando finalmente pararam para olhar para trás, para a jornada que tinham percorrido desde aquele primeiro casamento arranjado até a vida que tinham construído juntos, Marina e Eduardo souberam que não trocariam nada. Nem os momentos difíceis, nem as brigas, nem a distância, que quase os destruiu, porque tudo tinha sido necessário. Tudo tinha sido parte da construção. E o resultado era mais lindo do que qualquer um deles poderia ter imaginado naquele dia frio no altar, quando dois estranhos se casaram por obrigação e não tinham ideia de que estavam começando a maior aventura de suas vidas. O amor deles não foi à primeira vista. Foi construído, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia, e justamente por isso era forte, inabalável, real. E eles viveram. Não felizes para sempre no sentido de conto de fadas, mas felizes no sentido real da palavra. Felizes nos dias bons e também escolhendo a felicidade nos dias ruins. Felizes juntos construindo uma vida que valia a pena ser vivida, porque no final descobriram que o amor verdadeiro não é aquele que acontece magicamente. É aquele que você escolhe construir todos os dias com paciência, dedicação e muito, muito trabalho. E essa construção é infinitamente mais valiosa do que qualquer conto de fadas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor construído tijolo por tijolo, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e mostram que o verdadeiro amor é uma escolha diária. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma história emocionante vai te fazer refletir sobre os caminhos do coração. Até breve.